Nesse vídeo eu vou te explicar do zero o que são os investimentos e o que você tem que levar em consideração na hora de escolher um deles. Eu sou Alicia Rufino e esse é o canal Geração Z. Cara, é muito legal quando você começa a tentar entender os investimentos. Aí normalmente você entra num vídeo e já tá o cara lá falando: pega a Selic, multiplica pelo IPCA, soma o CDI, compra CDB, usa LSD e finaliza pegando um monte de ação do Itaúsa. E aí acaba que você não entende nada sobre o assunto. Então a gente tem que começar bem no básico. O que são os investimentos? Você investir é basicamente você aplicar o seu dinheiro em alguma coisa que você sabe que vai gerar um retorno no futuro, ou seja, vai gerar mais dinheiro ainda. E esse dinheiro vem dos juros. Os juros vão variar conforme 3 parâmetros: o seu capital inicial, ou seja, o dinheiro que você vai ter no início, o tempo que ele vai ficar investido, ou seja, de um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, enfim, e a rentabilidade, ou seja, a porcentagem a qual ele vai corresponder. Então, vamos pegar no caso dos juros simples. Você vai basicamente multiplicar esses 3 fatores. Então, vamos pensar em um exemplo de R$100 com uma rentabilidade de 10% ao mês, que é até bem alta. Então, se a gente pegar isso e levar para um mês, no final você vai adquirir mais R$10, ou seja, você vai ficar com 110. E aí, no segundo mês, você também vai ganhar R$10. Se a gente pegar em um ano, você vai ter ganhado R$120, ou seja, vai totalizar 220. Ao passo que nos juros compostos, basicamente, esse dinheiro que você ganhou no final vai ficar junto da quantia inicial. Então, basicamente, vamos pensar assim: no primeiro mês, com a mesma rentabilidade, o mesmo capital inicial que a gente tinha nos juros simples, a gente vai aplicar. Então, a gente vai pegar esse dinheiro que a gente ganhou de juros no final do primeiro mês, vai, R$10. A gente soma com o inicial, ou seja, R$110. E aí, no segundo mês, ele também vai render 10%. E aí, você acaba ganhando 11 no final desse segundo mês. E assim em diante, você sempre vai ganhando um pouquinho a mais e isso vai ficando uma bola de neve. Então, no final de um ano, você vai ter recebido muito mais e vai totalizar R$313. Em comparação com os juros simples, você acabou recebendo R$94 a mais. E é isso a parte legal dos investimentos. Você sempre vai ganhar um pouquinho a mais todo mês e esse dinheiro vai ficar junto do que você recebeu no começo. E agora, entrando no vocabulário mais específico dos investimentos, a gente tem a primeira palavrinha, que é a liquidez. Liquidez é a rapidez com a qual você consegue retirar o dinheiro caso você precise. Por exemplo, você comprou um título que rende em 2 anos, ou seja, você não consegue tirar seu dinheiro de lá antes disso. Então você tem que esperar todo esse prazo. Imagina que aconteceu o seu celular explodir do nada, você não estava esperando isso e você precisa do dinheiro para comprar um novo. Se todo o seu dinheiro estiver alocado nesse investimento de 2 anos, você não consegue mexer nele, ou seja, ele tem uma baixa liquidez e por isso ele pode ser ruim naquele determinado momento. Acaba ficando um pouquinho arriscado você conseguir pegar esse dinheiro de forma rápida caso você precise dele. E aí a gente entra na parte do risco. Existem 3 tipos de risco. O primeiro é esse, é o risco de liquidez, você não conseguir tirar o seu dinheiro. O segundo, o risco de crédito, seria basicamente você levar um calote de alguém. Imagina que você tem uma casa alugada por alguém. E aí todo mês você está contando com o aluguel dessa pessoa. Aí do nada essa pessoa perde o emprego e deixa de te pagar o aluguel. E aí você estava contando com esse dinheiro e acabou não recebendo. É um risco de crédito que você tem nesse tipo de investimento. E o terceiro, o risco de mercado, que é basicamente as oscilações naturais da economia. Então, por exemplo, a bolsa caiu, por exemplo, naquela crise de 1929. Tava todo mundo lá comprando loucamente as ações, do nada os caras chegaram e falaram: gente, quebramos. E aí todo mundo começou a vender desesperadamente por um preço mais baixo para ver se livrava logo daquelas ações. Ele comprou por um preço alto e vendeu por um mais baixo e acabou perdendo dinheiro. É um risco que ele tinha nesse tipo de investimento. E nisso a gente tem que avaliar o risco e o retorno. Então, na economia a gente tem basicamente uma regra de que diz que quanto maior o risco, maior a rentabilidade ele tem que ter. Porque imagina que você fica entre 2 investimentos. Os 2 prometem te pagar a mesma coisa, só que um deles é mais arriscado. Então, quando você fica entre esses 2, sendo que eles vão te pagar exatamente a mesma quantidade no final, é natural que você queira investir nas coisas mais conservadoras. Você sabe que você não vai perder dinheiro. É legal você diversificar a sua carteira. É toda aquela história de você não colocar todos os ovos na mesma cesta, sendo que se ela cair, todos eles vão quebrar juntos. Então é legal você escolher vários tipos de investimentos diferentes.
Então você colocar parte do seu dinheiro em renda fixa, que você normalmente já sabe quanto você vai receber no final, quanto ele vai estar rendendo. Também as rendas variáveis, que são aquelas que você não tem muita certeza. Então imagina no caso das ações das empresas, você não sabe quanto vai receber no final. Mas conforme os últimos anos dela, você consegue ter uma média disso, consegue saber se ela está crescendo, se ela está caindo, o que vai acontecer com ela no futuro, e você consegue saber no que fica legal você começar a investir. E é por isso que nos próximos vídeos eu vou te ensinar direitinho como funciona cada tipo de investimento, passando desde renda fixa até a renda variável. E aí você vai entender como funciona o Tesouro Nacional, o Tesouro Selic, CDB, CDI, LSD, MD, Rivotril e tudo mais. Então, se esse vídeo foi útil para você, se inscreve no canal e deixa seu like aqui embaixo.